Olá, pessoal. Bem-vindo à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Nós somos aqui do curso de farmácia. Meu nome é Carolina, eu sou professora de bioquímica e eu estou aqui hoje com o meu colega, o professor Flávio Emery. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui também hoje com o aluno, o graduando Assim. Oi, gente, tudo bem? E a gente vai falar agora para vocês, pessoal, um pouquinho sobre o tema divulgação científica. O tema da nossa atividade, que na verdade é um bate-papo, é farmácia, pandemia e divulgação científica. A divulgação científica, ela é um instrumento muito importante para todos que atuam na área de saúde. E a gente espera que com essa apresentação a gente consiga falar um pouquinho mais da importância dessa área para o nosso curso de graduação. Tá bom? Eu vou deixar o Assim falar e depois a gente vai fazer aqui um pequeno bate-papo. Se você tem alguma ideia, dúvida ou pergunta, por favor, tecle aqui no nosso chat, eu vou anotar as perguntas e no final a gente faz as perguntas para os apresentadores, tá bom? Pode começar, o Assim. Olá, gente, tudo bem? Como a professora Carol me introduziu, eu sou o Assim, eu sou graduando aqui da farmácia e eu sou divulgador científico, que é uma coisa que eu não conhecia, acho que ninguém conhecia muito nesses últimos anos, e é algo que é uma carreira que foi construída devido aos cortes de gastos com as universidades públicas, com esse crescimento do negacionismo científico. E eu vou explicar um pouquinho como que foi minha história e como que o grupo de divulgação científica que a gente desenvolveu e os projetos que a gente tem desenvolvido tem impactado a sociedade, como que vocês, se vocês entrarem, o que eu espero muito que vocês entrem na faculdade, vejam bastante que é importante que vocês conseguem impactar só com graduação. Então, aqui, o aluno de farmácia, o curso de farmácia é um curso muito global, de certa forma, porque você conhece várias áreas, tem 72 áreas de atuação, ou mais até, inclusive, não sei se falaram, mas tem a atuação na NASA, tem um ex-veterano nosso que trabalha como farmacêutico na NASA, e isso é muito doido. E, bem, com todo esse leque de atuação, a gente precisa saber que também o farmacêutico, ele funciona como um braço de comunicação da universidade com a população, né? Então, eu vou explicar um pouquinho minha história na comunicação científica, na divulgação científica. Tem vários nomes, mas, enfim, vocês vão entender. Então, em 2018, a gente fundou um grupo chamado Video Academics, que era basicamente um projeto de aproximar os próprios alunos e os professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui, para atuarem, para se conhecerem mais, né, para buscar projetos de iniciação científica, para buscar até pós-graduação, para buscar projetos de extensão também, e os próprios alunos entenderem quais estágios são possíveis com o curso de farmácia, mas isso era voltado mais para a comunidade acadêmica mesmo. Inclusive, a gente desenvolveu uma rede, que era uma rede de todos os docentes da farmácia, por assuntos, então, depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar o link, que vocês podem encontrar com todos os professores que trabalham com áreas, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos, trabalhar com oncologia, com câncer. Então, foi algo bem bacana. Mas, em 2019, com as manifestações do dia 15 de maio, que foi depois do anúncio de cortes de gastos no CNPq, e no MEC, né? E, bem, a gente viu que a ciência brasileira estava sendo ameaçada, né? E com o crescente negacionismo, né, da importância da ciência na sociedade, a gente decidiu contribuir com a manifestação. Mas o problema é que a manifestação, as pessoas sabiam falar que a ciência é importante, que a gente faz, pesquisa importante na Universidade Pública Brasileira, mas a gente não sabia, a gente não colocava, não conseguia dar exemplos fáceis para a população. Então, o que a gente fez? A gente fez cartazinhos, que eu vou mostrar no próximo slide, né? E esses cartazes, que eram bem simples, e com um design gráfico bem simples também, atingiu, em 2 dias, 4 milhões de pessoas só no Facebook. E a gente sabe que chegou pelo WhatsApp em lugares que a gente nunca imaginaria que chegaria. E isso, a gente entendeu que a gente precisava chegar mais na população para mostrar nossa importância, né? E isso não era
um trabalho que era muito comum no ambiente universitário. E com essa preocupação, essa carreira meio que surgiu. E a gente viu que era necessário, a gente viu que o interesse em ciência, ele é cíclico, ele é pontual. Então, quando a gente viu que estava sendo ameaçado e tal, a gente viu que muita gente compartilhou, muita gente engajou em falar sobre divulgação científica, vários grupos surgiram, inclusive, mas a gente viu que isso decaiu depois de um tempo. Então, a gente viu que as pessoas também sabiam que a ciência é importante por algum momento, alguma pesquisa que fez. Então, eu vou dar um exemplo depois aqui, mas medicamentos que foram desenvolvidos pela USP, por exemplo, mas elas não sabem o que é ciência e o que a ciência impacta realmente na sociedade, por que é importante pautar as nossas decisões baseadas em evidências científicas. E aí, em 2019 também, a gente viu que o crescimento do movimento anti-vacinas, que hoje vocês devem estar vendo na mídia bastante, se tornou realmente um problema. E a gente sabia que esse problema ia crescer em 2020. Obviamente, a gente sabia que ia ter a pandemia de coronavírus, mas a gente sabia que isso seria um problema com as redes sociais. E por isso a gente criou a União Pro Vacina, que é uma organização criada aqui na USP, por 5 instituições diferentes, para conscientizar as pessoas sobre a importância das vacinas e combater esse negacionismo anti-vacina. Então, aqui uns exemplos. A gente fez esses cartazinhos que mostrava que a USP Ribeirão era pioneira no estudo de canabidiol como antidepressivo, que o bafômetro, inclusive o bafômetro atual, ele foi desenvolvido pela farmácia aqui de Ribeirão Preto, né? E com o Maimar Prado. Então, se vocês vierem conhecer a farmácia, vocês vão ver a estátua dele, que é super linda. E a gente também divulgou pesquisas de alunos, né? Não só de pesquisadores docentes, a gente divulgou de alunos de graduação também. Aqui a gente começou a trabalhar com os dados também de vacinas. Então, uma coisa legal que esse projeto me trouxe foi entender um pouquinho de epidemiologia, mais do que a gente aprende na graduação, e fazer um infográfico interativo. E também trabalhar em mostrar como um vírus né? Isso daqui é uma representação 3D do vírus da poliomielite, que semana retrasada foi declarada eliminada, então é uma coisa muito interessante de mostrar. E também eu descobri que eu tenho meio que um donzinho artístico, e aí eu comecei a fazer colagens com cientistas famosos, então o Sérgio Henrique Ferreira, com a Isabel Yokoito, que foi professora aqui da farmácia, com o César Lattes. E também, a gente também começou a divulgar um pouquinho de ciência popular, né, sobre a ciência e o Pokémon, como que o Pokémon, você jogar aquele joguinho de Pokémon GO e tal, te leva a entender como que é o papel do aluno de iniciação científica. E chegou 2020 e foi horrível, porque chegou a pandemia. E com essa pandemia, a gente viu que a gente precisava falar um pouquinho mais sobre a ciência do coronavírus, sobre a ciência da epidemiologia da pandemia do coronavírus, e a gente viu que também o conhecimento da graduação, que vocês depois podem ler como que é o conteúdo, a grade curricular da farmácia, se vocês viram, não viram, está disponível, que todas as disciplinas que a gente aprende nos ajudou a entender um pouquinho sobre o coronavírus, sobre esse fenômeno. E a gente viu também que o fake news se tornou um problema. E a gente criou um manual chamado Fake News e Como Identificá-las, que esse manual explodiu, assim, chegou no Estadão, na Folha, foi compartilhado por várias mídias jornalísticas, e a gente também começou a receber colaboração com outras universidades e com outros grupos de pesquisa também. Então, a gente fez um trabalho com a UFPR para tirar dúvidas também, e a gente descobriu também que o nosso público-alvo, infelizmente, não é todo mundo, porque não é todo mundo que tem muito interesse sobre ciência. Então, a gente pensou que era melhor definir que as pessoas que têm interesse em ciência, que sejam do meio acadêmico, sejam universitários ou não, elas têm um papel muito importante em difundir
o conhecimento científico, as informações sobre o coronavírus, sobre qualquer outro tema que infelizmente está sendo abordado por muita desinformação nas redes sociais, como uma ferramenta para essas pessoas atuarem junto aos grupos de WhatsApp, de família, que vocês devem ver muitas fake news, e a gente pensou que a gente deveria dar ferramentas para essas pessoas introduzirem informações corretas em cada grupo. Aqui a gente fez um cartaz com a ABCF, né, como o Flávio vai falar um pouquinho depois, o Instituto Questão de Ciência, com o CEPAF e o Vídeo Acadêmicos, que é o meu grupo, e para mostrar de uma forma bem simples como a gente tem que tomar cuidado com o coronavírus para uma linguagem bem simples, né? E a gente também fez algumas outras artes para mostrar o impacto que a pandemia tem. Então, a gente fez uma série de slides aqui falando sobre como uma doença que tem 1% de mortalidade, a gente não tem muito dado correto ainda, né? Mas pode parar o Brasil. E isso foi bem doido, porque são números bizarros que as pessoas não sabiam e elas começaram a pensar um pouquinho mais a respeito. A gente também fez uma postagem sobre o sequenciamento do coronavírus, junto com um grupo aqui da farmácia, né? E a gente também fez uma anatomia de 5 fake news. Também esse post explodiu pra caramba, porque a gente fez análise do discurso de 5 fake news, e foi bem interessante porque a gente descobriu padrões que nos ajudariam a combatê-las. A gente também a gente divulgou a importância da pesquisa com os medicamentos para testar a segurança, a eficácia de medicamentos, que não é frescura. Então, se a gente for falar sobre cloroquina, ivermectina, a gente tem que ter esses testes de medicamentos para não ter uma consequência horrível e voltar atrás com uma dificuldade. E também a gente a gente já fez uma série de posts para introduzir a ideia de que as evidências científicas, elas não são todas iguais. E também, opinião não é estudo. E a gente fez outras coisas sobre vacinas. A gente divulgou duas pesquisas que também explodiram assim, saíram no Estadão, saíram em vários jornais, sobre o movimento anti-vacinas no Brasil, que eles pararam de publicar desinformação sobre vacinas, eles passaram a publicar sobre coronavírus em um tempo do semestre passado, e a partir de maio, depois que começaram a anunciar as vacinas, eles mudaram a abordagem para falar sobre antivacinas. A gente criou um manual também, que é interativo, que vocês podem acessar pelo link aqui na imagem, Provax Interativo, que vocês acessam e encontram todas as fake news, dúvidas e conspirações envolvendo vacinas, todas explicadas por que elas estão erradas, e que são muito úteis agora em discussões de Facebook, de WhatsApp, para mostrar informações corretas. E a gente também colaborou com um grupo chamado João Fake News, que é um contato de WhatsApp que você adiciona, e ele te responde se algum conjunto de palavras-chave, por exemplo, coronavírus é transmitido pelo 5G, aí ele vai e mostra um monte de checagem de fatos. Agora, terminando a apresentação, eu quis mostrar tudo isso porque todo o conhecimento que a gente tem durante a graduação, ele é útil pra caramba. E a gente começou a ver essa importância durante esses períodos de instabilidade que a ciência teve. Então, não só os professores podem falar sobre ciência, mas os próprios alunos, seja você um aluno de primeiro ano, quanto um aluno de quinto ano, que é o meu caso, que é a grade anterior, mas enfim, a gente pode falar sobre ciência, a gente pode impactar a sociedade de uma forma positiva. Enfim, o farmacêutico, quando você sai desse curso, você é capacitado para entender e integrar a sociedade ao combate ao coronavírus, no caso, a desinformação e torná-la mais científica. Então, o farmacêutico, ele não é só uma profissão de salvar vidas, utilizando tecnologia, utilizando todas as informações sobre medicamentos, por exemplo, mas ele tem informações para contribuir muito para a sociedade em outras áreas possíveis. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida?
Assim, obrigada pela sua fala, pela sua exposição. E aí eu só ia te perguntar o seguinte, a necessidade de falar de divulgação veio da necessidade de falar da ciência, né? Então, o que eu queria saber é o seguinte, como que você vê que a faculdade de farmácia, que o curso de graduação em farmácia te deu ferramentas, ou então alertou a sua percepção, te despertou para essa questão de falar da ciência. Então, como que durante o curso de farmácia, isso foi despertado em você? Quais foram os starts assim, que você teve para poder dar atenção para esse assunto, para desenvolver tão bem esse trabalho? Então, além do que a gente aprende na graduação, a gente tem contato com muitos pesquisadores, a gente tem contato com muitas pesquisas de âmbito nacional e internacional, de importância nacional e internacional, e tendo contato com essa atmosfera produtiva, essa atmosfera científica, é impossível você não ficar contaminado, usando termos da pandemia, contaminado com essa atmosfera, que é muito importante. Então, se a gente tem muito contato com ciência, é impossível você não se tornar um admirador da ciência e não querer falar isso para outras pessoas. É a mesma coisa que você assiste um documentário sobre vamos falar sobre alguma coisa interessante, sobre buracos negros, e aí você guarda aquilo só para você. Eu acho muito impossível, porque buracos negros são incríveis. Agora, tratar doenças que são negligenciadas, por exemplo, leishmaniose, se eu não me engano, leishmaniose, aquela doença do barbeiro, eu sempre esqueci. Enfim, doenças que são negligenciadas, que atingem populações carentes no Brasil, saber que existem pesquisas sendo feitas com tratamento com câncer é uma coisa muito importante para você falar para as pessoas. Então, eu acho que foi essa atmosfera que me levou a entender a importância de divulgar a ciência, além também das disciplinas que são oferecidas na graduação. Legal, assim, obrigado. É muito bom ter essa oportunidade aqui, porque uma coisa que você mostra é que já como estudante, mesmo sendo um estudante de final do curso, mas afinal sua atuação já começa desde lá do meio do curso na área, né? A gente viu o seu histórico, mas mostra que já é uma atuação correlata à atuação profissional, né? Você atua com a capacidade de transmitir e passar a informação, e a informação correta, né? Aumentando assim a cultura da sociedade num determinado assunto e tema, e aumentando a cultura e o conhecimento da sociedade num determinado tema leva à segurança na saúde de uma forma geral. Você mostra aí os diversos aspectos da atuação: medicamento, vacinas, desenvolvimento de medicamentos, uso de vacinas. A gente poderia ampliar isso para métodos diagnósticos, né, os testes diagnósticos. E se a gente situar tudo isso em Covid-19, na situação que a gente está, é transmitir conhecimento seguro para uso de medicamentos que não são adequados para o tratamento da doença, para informação correta e mais apropriada sobre em que estágio estamos no desenvolvimento das vacinas e qual é a maneira mais correta de se usar e de se buscar e em que momento utilizar testes diagnósticos. E tudo isso você só consegue fazer se tiver conhecimento, como você disse. E aí a faculdade tem o papel de consolidar e construir o profissional capaz de ter essa visão ampla e geral, com embasamento científico na sua formação, e isso é fundamental para o profissional farmacêutico. Na verdade, é a característica do farmacêutico, ter cultura científica na área da saúde, que é ampla e geral, e que o diferencia de muitos outros profissionais de saúde, o qualifica para ter esse atendimento e essa proximidade ao paciente, né, com
muito característica e vital para a saúde da sociedade, né? Então, acho que é importante isso. E aí, talvez, a gente possa ampliar essa discussão, porque uma coisa é a estrutura e o conhecimento que a faculdade dá nessas diversas temáticas. Acho que todos estão acompanhando aqui a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e a sua atuação em termos de ensino, em termos de atividades outras que auxiliam na formação profissional, mas um detalhe que chama a atenção é a pesquisa, né? E a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto é uma faculdade que tem uma força e uma liderança nessa área muito relevante no país, né? Com programas de pós-graduação e excelência, com grupos de pesquisa reconhecidos internacionalmente, com várias interações internacionais. E aí pesquisas fortes em química de produtos naturais, com desenvolvimento de medicamentos, em produtos sintéticos também para medicamentos, em doenças infecciosas, doenças inflamatórias e câncer, doenças do sistema nervoso central, na química de macromoléculas, com proteínas, na imunologia, na virologia, temas tão importantes atualmente, né, que são muito relevantes para a Covid-19, com projetos de pesquisa grande, inclusive para a Covid-19. Então, a diversidade de atuação, e certamente eu estou esquecendo aqui vários, ou deixando de mencionar até por conta do tempo, vários, é muito ampla, porque a pesquisa está no cerne e na natureza e na vocação da nossa instituição, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e isso é transferido para a formação do profissional durante a graduação. E isso é fundamental para o profissional estar atualizado e com conhecimento, porque sem isso você não seria capaz de fazer o trabalho tão bonito que você faz, né? E acho que eu passo um pouquinho a bola para a Carol e vamos continuar esse bate-bola aqui. Isso, e o interessante, que nem isso que o Flávio falou agora, é isso. Então, existe essa questão da USP-C, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão Preto, ser um padrão, ser um grande destaque na área de pesquisa, e agora a gente está descobrindo a necessidade de falar dessa pesquisa, né? Porque a tradição em pesquisa, ela já é muito antiga, mas o quanto a gente falava dela, né? E isso veio, inclusive, o Flávio concorda comigo nesse sentido, veio, inclusive, como uma inspiração dos alunos. Então, o Assim aqui representando os alunos, né, e toda a equipe que trabalha com ele, e esse empenho que a gente viu desses graduandos em falar de ciência, despertou também na gente uma necessidade de enfatizar mais ainda isso, né? Então, a gente acabou trazendo pessoas importantes da área de divulgação científica para falar de como é que a gente fala de ciência para as pessoas, como é que a gente fala de ciência para a população, como é que a gente fala de ciência para quem não entende ciência, né, para quem não entende o rigor científico que a gente precisa levar para as nossas pesquisas, né. Então, eu acredito que esse impulso, esse start, é interessante isso, mas a gente aprende muito com os alunos, né, e se inspira na criatividade deles. Inclusive, o projeto que a gente tem agora no Instagram da faculdade, vocês têm a oportunidade de acessar agora, inclusive a gente acabou de postar agora um vídeo explicando o que é o curso de farmácia, o que é o curso de farmácia, né, de uma forma geral. Ele também é tocado por nós, os professores que orientamos, mas ele é constituído de alunos de graduação, alunos de segundo ano, de terceiro, de quarto, quinto ano. Então, assim, a nossa equipe também de divulgação científica na faculdade aqui de Ciências Farmacêuticas, ela é tocada por alunos, né, e o quanto esse aprendizado é bom para a gente e bom também para os alunos e até em termos formativos mesmo, porque o profissional farmacêutico, o que ele mais tem que fazer depois de formado é falar,
divulgar, né, falar, por exemplo, sobre, orientar, por exemplo, um paciente que tem diabetes, explicando para ele o que é a doença de uma forma simples, de forma que ele consiga ter a colaboração daquele paciente no controle da doença, por exemplo. Né? Então, assim, a necessidade de falar, de explicar corretamente, com conceitos, mais de uma forma simples, vai ser um papel eterno do farmacêutico, quer ele esteja numa drogaria, quer ele esteja num laboratório de pesquisa, quer ele esteja num ambiente hospitalar, num ambiente de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma indústria. Então, essa questão da comunicação e do discernimento e de traduzir aquela informação em algo mais simples é um dom que é trabalhado, é um dom que é desenvolvido, e isso a gente pode dizer que a gente consegue fazer aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e é um grande orgulho para a gente fazer parte desse time e ter sempre do nosso lado alunos tão criativos, né, porque, como assim falou, sem o suporte também das outras disciplinas, né, que também dão para a gente esse rigor de pensamento, rigor científico, ia ficar difícil a gente perceber a necessidade de falar desse assunto, né? Então, o Assim, por exemplo, talvez, se ele não tivesse aqui na faculdade de farmácia, eu e Flávio, se nós não tivéssemos aqui na faculdade de farmácia e não tivéssemos passando por períodos de crítica à ciência, por exemplo, a gente talvez não percebesse a necessidade de falar desse assunto. E a gente só percebe porque a gente tem todo o suporte, né, de todas as outras disciplinas, que também contribuem para a formação do nosso aluno. Né? Uma coisa que eu queria só puxar é que divulgar ciência é uma coisa muito, muito importante para você estudar também. Então, eu consegui entender algumas matérias, alguns temas, divulgando ciência, falando para minha mãe, por exemplo. E isso foi muito legal, porque quando você sabe a base simples de explicar para uma pessoa, você já entra, você consegue juntar coisas mais difíceis. E eu indico muito vocês fazerem divulgação científica logo, primeiro, segundo ano, caiam de cabeça, é muito legal. E também, eu não sei se dá para perceber muito, mas eu não gaguejo tanto, eu gaguejo um tiquinho, mas anos atrás, antes de fazer divulgação científica, eu era uma pessoa horrível de falar, era horrível, eu morria de medo. Depois que comecei a discutir com pessoas, falar sobre ciência com pessoas, com senhorinhas na rua, meu avô, minha avó, cara, ficou uma coisa tão mais tranquila, sério, ficou muito mais tranquilo.